Boa tarde, pessoal, tudo bem? Beleza, boa tarde. Todo mundo E está me aí? ouvindo bem? Tarde. Bem, Estão vendo bem a minha tela? perfeitamente. Então, fechado. Vamos lá. Isso que a gente vai estar passando para vocês agora é um estudo que o Márcio, o Peron, eu, o Duja, a gente já vem fazendo há um bom tempo, que é, a gente pegou a mesma regra que a gente usa para operar Flash Lanterna no 4R e começou a testar ela em vários outros Rs, tanto no dólar quanto no índice. E dentre dessas variações, a gente sempre fez os backtests, as anotações e desenvolveu os dados em cima das operações e do resultado das operações que a gente obteve nessa usando a estratégia dessa forma. Com isso, hoje a gente está aqui para compartilhar isso com vocês, que pode ser mais uma alternativa de operação para vocês. Lembrando que vamos falar em operações mais longas, que vão demorar mais, que vão ter alvos maiores, mas que também terão stops maiores. São operações mais tranquilas? Sim, se você souber entender que o stop faz parte, gerenciar o tamanho da sua exposição e se tomar um stop e der uma nova configuração, entrar. Agora, se você não se sente confortável para pegar um stop desse tamanho, se você não se sente confortável em ficar exposto na operação por muito tempo, é melhor manter como a gente já faz hoje no 4R. Fechado? Perfeito. Então vamos lá. Primeiro de tudo, abrir um gráfico novo. Um gráfico novo. Ó, eu vou até fazer aqui, só para vocês que entenderem do início que eu fiz. Ó, vou abrir aqui o WDO Foot, mais um layout novo. Vou colocar 10R e vou colocar, aqui já está, WDO Foot 10R, layout novo. E nesse layout eu vou inserir a mesma regra que a gente já usa no Flash Lanterna hoje. É a mesma regra, não muda nada. Você sabe que eu gosto de deixar colorir no fundo, né? Destaca mais. Só isso. Vou colocar só o padrão como candle, porque eu gosto de ver o pavio onde até ele corrigiu. Então vocês acompanharam? Gráfico novo, ativo. No caso do dólar, 10R. Coloquei a regra de coloração, a mesma regra que a gente usa para flash lanterna. Perfeito? Nada mais. Então voltando aqui, ó, tenho um gráfico do cheio e um gráfico do mini. Por que eu uso os dois gráficos? Porque eles têm divergência entre eles. Existem situações onde vai configurar no cheio antes do mini e vice-versa também é válido. Em qual eu devo entrar? No que colorir primeiro. Ah, mas eu só opero mini. Cross order. Você vem no cheio e ativa o cross order. Nesse caso eu não consigo ativar porque eu estou no foot. Mas é só vocês clicarem o botão esquerdo aí do mouse, direito, desculpa, e aí vocês vêm e selecionam cross order. Perfeito? Até aqui, tá tranquilo? Tranquilo. Então beleza. Agora vamos ver como isso funciona, como que reage essa coloração no gráfico. Vamos começar do mês de setembro, dia 2. Aqui, ó. Dia 2 de setembro. Vamos fazer nos dois ao mesmo tempo. Ô Márcio, Ué, manda ver. então, na verdade eu tô com os dados aqui do mês 8 que eu tinha feito também. Tá, então vamos fazer assim. E Vou analisar aqui primeiro e depois você passa tá. os dados, perfeito? Uhum. Tá, Fechado? fechado. Vamos lá. Pessoal, o operacional, olhando para o gráfico, é a mesma coisa que a gente faz em Flash Lanterna. Então, nesse caso, a gente teve uma coloração aqui, ó, 9,29. 9,29 a gente já está operando? Sim, Sim. Sim. Passou de 9,5, estamos operando, certo?
Então aqui, ó, o que a gente ia fazer aqui? Compra. Compra. Que preço? Poxa, Leão, tá ruim de 60. ver, cara. Tá muito pequeno? Não, mas pode falar, na abertura do box seguinte aí. É, esse Pronto. aqui, 62,5, exatamente. Isso. E aonde que a gente vai fazer parcial? No fechamento desse box. Fechamento A desse, gente não é? entrou. Um tique Que a acima do gente entrou. fechamento, não é? Isso. Então vamos lá, ó. Se eu comprei no 62,5, vou fazer parcial aqui no 67,5. 5 pontos, certo? Perfeito. Quando eu faço parcial, o que acontece no com o meu stop? Meio de gain. Made gain. Beleza. Então nessa operação qual seria o resultado? Alguém pega um papel e caneta, por favor, e anota. Quem que se responsabiliza por isso? Resultado foi gain. É Foi, 5,5, né? foi gain parcial aqui, né? Isso. Isso. Legal. Alguém tem um papel e caneta fácil aí? Vai anotando? Eu anoto aqui, olha. Beleza, valeu. Então vamos lá. Aqui foi e deu parcial. Fechado? Fechado. Depois, a gente teve uma nova coloração aqui. A gente entra nessa coloração? Não, Por que não? porque ele faz parte do mesmo movimento. Não. Não é esse o motivo. Né? Não. Não teve um respiro aqui? Tem o Não topo interrompeu o anterior. movimento? Exatamente, tem o topo anterior aqui, ó. Aqui não é o mesmo movimento. Entendeu? Que aqui interrompeu. E aí subiu. Aqui em cima, depois ele teve outra coloração. A gente entra nessa? Vai ter a regra do branco antes? Não. Regra do branco antes não tem. Né? Então, mas esse faz parte do mesmo movimento. Né? Sim, esse faz parte desse movimento aqui, ó. Tá vendo? Ok. Ele é o primeiro verde a colorir nesse movimento? Esse é o segundo, né? É, o segundo a gente entra? Na Não. verdade é o terceiro, né? Que aqui teve o primeiro, o segundo, esse é o terceiro. Tá. Então aqui teria feito essa operação aqui. Vai anotando o saldo aí. Vamos continuando. Aqui, ó, essas vendas todas aconteceram dentro do gap, certo? Vocês podem ver que está opaco o box. Então a gente não faz nada aqui. E essa venda aqui? A gente vende aqui? Pode vender, pô. Aí Vende. Pode Com vender. certeza. Então aqui a gente teria feito uma venda no fechamento, não é? Isso aí. Faria parcial. E aí deixaria correr. Aqui foram 24 pontos. Provavelmente aqui teria pego a parcial e voltado tirado também. Anota como se fosse parcial essa. É, só parcial. Uhum. Então vamos continuar. Aqui. E esse verde aqui a gente pode comprar? Pode. Ó, mas tem um Isso aí. topo anterior ali. Pera aí. Não, 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 não. Não mistura as coisas. A gente só não compra quando é na virada. Depois Ah, tá. esquece. Beleza. Tá? Vocês estão vendo algum filtro aqui no gráfico? Mas que hora que Não. é? Foi? Ah, 6h20? Que é 4h23. Já tá Lido. meio tarde, não tá não? Já. Aí já entra tarde. Eu vou chegar nesse ponto aí. Quando ficar muito pro final do dia, galera, vocês vão ver que são operações que elas demoram mais. Então corre-se o risco de chegar ao final do pregão e você ainda tá posicionado. É. E aí você tem que zerar mercado aonde tiver. Isso aí. Você Eu não paga recomendo muito. fazer essas operações só até as 3, 4. Mais que isso, é conta e risco. Ok? Ok. Quem gosta de operar, eu nem tô mais na tela esse horário. Você sabe que normalmente eu paro na hora do almoço já, umas 2 horas no máximo. Mas quem gosta de ficar operando até o final do dia, é conta e risco. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Aqui, ó, e deu junto nos dois time frames. Agora vamos aqui. Ó, um caso que deu só no cheio. Divergente. É, ó. Aqui só coloriu no cheio, que seria um stop. Ok? Certo. Aqui, ó, 9h30, já era o horário que a gente opera. Daria uma venda aqui, mas ele voltaria e teria estopado aqui. Ok?
tira 9,5 pontos do saldo aí. Põe menos 9,5. Tá. Uhum. Como a gente está trabalhando 10R, cada box vai ter 9 ticks. Quantos são 9 ticks do dólar? 4,5 pontos. É isso aí. 2 boxes de 4,5 dá quanto? 9. E se o stop fica um tick atrás, 9,5. Beleza? 9,5. Beleza? Então vamos continuar. Aqui também, ó, foi um gap. Então a gente não considera. Perfeito? Ô, Elião, só rapidinho aqui. Pode Tá falar. bem pequenininho. Um você tá no FUT, no 10R, e o outro você tá no... Não. Os dois eu pus no FUT para ficar fácil correr entre os meses. Ah, entendi. Mas um é dólar cheio e o outro é dólar mini. Entendi. Aqui é Doll FUT. Deixa eu escrever aqui no cantinho. O Doll tá do meu lado esquerdo e o mini tá do meu lado direito. Beleza? Beleza. Continuando. Mais uma operação. Olha uma divergência aqui de novo. Aqui, ó, no mini, a gente teve a compra às 11h25. No cheio, a gente teve a compra às 11h31. Ok? Então, do mini, a entrada foi um box antes. Beleza, hein? Por qual dos dois a gente entra? Mini. Mini, por quê? Que deu antes. Exatamente. Então, porque quando deu a entrada do cheio, já estava pagando o parcial do mini. Pois é. Beleza? Então Beleza. vamos lá. Aqui andou primeira parcial, segunda parcial. Então aqui foram 10 pontos. Lembrando, primeira com Beleza. 5, segunda com 10. E aí a gente teve um respiro. Tendo um respiro, interrompeu esse movimento anterior, não interrompeu? Sim. Começou um novo movimento. Coloriu logo o seguinte o respiro? Não. Coloriu depois, não foi? Ah, depois. Isso. A gente entra? Entra. Então beleza. Aqui seria uma entrada. Qual o horário? Ó, 13h36. Tá dentro do horário que a gente faz a operação? Tá ótimo. Então, teria pego 5 pontos, depois tirado a proteção. Beleza? Mesma coisa, 5 pontos, tirou a proteção. Agora continuando. Vamos aqui, ó, continuar até a próxima coloração. Aqui deu junto, nos dois, ok? Qual que foi o horário? 5h35. A gente faz essa Pode operação? pular. Não, isso nem conta. Nem dá pra contar como nós isso. Nem conta. Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Mais um outro caso. Aqui, ó, 9h54. Coloriu venda. Stop. Coloriu Coloriu. venda. Mais um stop de 9,5. Mais uma entrada aqui. Meio-dia e 33. Deu junto nos dois. A gente entra nessa operação? Entra. Então foi, pagou 5 pontos, depois tiraria a proteção. Ok? Continuando. A gente teve a interrupção do movimento e novamente coloriu aqui às 1h25. A gente entra nessa operação? Entra. Deu junto nos dois ou um deu antes e depois no outro? Deu antes aí, não. Qual que deu No antes? WDO. Mini. No mini deu antes. Então a gente entra por qual? No mini. No mini. E essa operação aqui, pegaria a entrada, parcial 1, parcial 2, até chegou a andar mais. Chegou a andar um total de 30 pontos. Posso fazer uma pergunta rapidão? Claro. Tiraria no meio de gain aí? Vamos ver. Qual que foi a mínima do candle? 77,5. Qual que é o fechamento? 77. Tiraria aqui, ó, na proteção. É. Essa aqui pagaria parcial. Tiraria na Ô, proteção. Elião, Oi. tipo, deu no mini, né, a entrada. Uhum. Pegou o parcial, você reentraria, cara? Que deu no outro depois? Não. 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 Tá. Não por essa estratégia. O que eu gosto de fazer... Do que caiu. Tá. Então, mas espera aí eu vou chegar lá. Aqui a gente está falando de uma estratégia mais longa, tá? Uhum. De uma estratégia que demora mais. Dentro dessa estratégia, a gente pode fazer todas as outras, Exato. É. entendeu? A gente só não consegue fazer
operações que são contrárias, Sim. tá? Vamos um exemplo. Estou comprado aqui. E aqui nesse meio me dá uma Wonder Woman de venda. Paciência. Consigo fazer? Não. Não. Não na mesma conta. Por isso que eu Não. uso 2 computadores. Aham. É, jovem. Você pode fazer em outra conta. Ok. Então vamos lá. Continuando, anota aí essa aí como ganho parcial, tá, Márcio? Tá, beleza. Beleza? Então vamos lá. Continuando. Novamente aqui, ó. Horário 9h38. 9h38 a gente opera? Espera. Aqui Dedo. também. Então, deu junto, ok? Tá aqui o pavio que pegaria a ordem, mais uma parcial, beleza? Lembrando que o ganho parcial aqui a gente tá falando em 5 pontos, né? Pois é, chato, né? Uhum. Então, deixa eu ver se estou no mesmo dia. 17, tô. Vamos lá. Aqui, ó, venda 3h11. Aí entra aquela questão que eu falei. À tarde, vai conta e risco. Aqui deu gain, Márcio, mas não anota, tá? Vamos deixar Tá. só até as 3. Ou depois a gente anota isso mais pra frente a teor de estudo, tá? Mas aqui a gente não considera mais essa operação. Mas seria mais uma parcial aqui. Certo, galera? Beleza. Vamos continuando. Aqui, ó. Mais uma entrada. Também às 3. 15h43, ó. Também deu parcial. Mas é o horário que a gente não opera. A gente não vai contar. Continuando. Olha isso. A operação veio do gap, não veio? Veio. O que a gente entraria é o primeiro verde do movimento? Não. Não. Então a gente entra nessa operação? Não. Não. E aqui agora a gente entra? Entra. É isso aí. Qual que é o horário? 4h07. Também não anota. Pô, E aí acabou. Desse mês. bom. Como foi aí, Márcio? 26 pontos positivo. 26 pontos positivos. Fazendo quantas operações? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 operações gain ou 2 11 no stops. total? Então 11 foram total, 9 gains e 2 stops. Quantos dias? só esse mês Mês. agora. Só mês de setembro. Então a gente teve 20 dias até agora. E tivemos 11 operações. Então vocês vão ver vários dias que não vai ter operação nenhuma. Ele é tipo o Wonder Woman isso aqui. Você vai pegar de vez em 81%. quando. Mas quando você pegar, não pode perder, né? É, isso aí vale a pena um alarme aí musical, viu, cara? Ô, Eliel, Ah, Oi. vamos supor, deu, não entrei, tá com um tique só. Posso entrar? Um tique pra frente? É. Então, Diego. Poder você pode, cara. Mas é a mesma coisa flash lanterna você entrar um tique pra frente. é, O que você vai fazer? Você vai diminuir o seu gain e aumentar o seu stop. stop. Tenha ciência disso. Só que aí você sai da estatística que o Operação Márcio mais acabou de cara. fazer a conta aí. É, deu 81%, hein? Entendeu? Não, a questão de Geralmente. pontos. Porque daí você vai Ah, ganhar tá. menos pontos, né? Menos pontos. Sim. A galera que tá fazendo já, geralmente, é uma coisa que acontece muito rápida, tipo Wonder Woman, que Não. tem que estar A muito grande atento. maioria das vezes é lento pra cacete. É lento pra caramba. Dá tempo de você entrar, tomar um café, voltar e... Esquece da Pegar até uma operação. promoção, às vezes. Às vezes você chegou tão atrasado. É. É. Aconteceu isso outro dia, viu? Quer ver? Foi aquela. Cadê a venda que deu stop e eu ganhei? Essa aqui, ó. Ah, aí você pegou Isso aqui, promoção ó. aqui. Aqui, eu tava conversando com os caras, eu vendi no 38,5. Por quê? Era pra dar entrada aqui, aí tinha voltado pra cima, eu vendi aqui no 38,5, É, desceu 5 E deu gain. pontos, pegou minha parcial, voltou e tirou na promoção. Essa aqui que deu stop, eu peguei gain. Foi. Mas é um tipo de operação que ele é mais arriscado essa aqui também, por causa disso aqui, ó. Ele abriu com gap, ó. é. Isso que a gente vai discutir depois, ó. Toda vez que abre gapado desse jeito, ó, sem conexão com o dia anterior, a gente tira um pouco o pé na primeira coloração. É a mesma É, coisa que ele a gente pode faz fechar com o flash gap, né, lanterna. É a mesma coisa que a gente faz com flash lanterna. Ok? Uhum. Isso falando do dólar, tá? Shei, Ué. mini. Oi. Tem como juntar, cara, essas regras aí todas numa só, tipo a do Wolverine Não, com... são contraditórias.
elas colorem no mesmo ponto, Entendi. entendeu? Porque tem vários pontos que pinta o Wolverine e aqui pintaria. Nesse caso daria até para substituir pelo branco, que a gente não usa o branco aqui, ok? Vamos Aham. pensar se tem alguma outra forma. Eu acho que talvez colocando uma como ordem de execução. Vamos ver isso mais pra frente. É, Beleza? beleza? Dúvidas aqui, galera? Suave. Parcial Tranquilo. 5, stop 9,5. Suave. Vamos olhar o índice agora? E se tomar um stop desse aí no 10R um dia, e der outra, vai entrar ou não? Boa pergunta. E aí, moçada? Quem que fez o estudo? Viu 2 stop no mesmo dia? Viu? Aham. Tem. Tem? Viu? Ó, Então não entra. é por isso que eu tô perguntando, cara. Não, Mês de agosto. 9,5 você já matou o seu dia ali, né? Agora, responde a pergunta seguinte. Já viu 3 stops seguidos? Não. Nunca. Desde que estão vendo isso aqui, nunca, esse ano aqui nunca deu. 3 seguidos, não. Desde quando a gente puxou o backtest até hoje, a gente não achou 3 stops seguidos. Se viu 2 stops seguidos, No dobra a mão terceiro, na terceira. exatamente. Dobra a mão. Exatamente. Agora Então, vamos... meia mão na primeira dessa. Segunda mão cheia, terceira mão dobrada. na verdade É. aqui a gente opera sempre com o mesmo tamanho de mão, tá? É. Sempre o mesmo tamanho de mão. Olha, eu já vou falar os resultados de agosto aqui em todo dólar para fechar o assunto lá. Isso, manda aí. Olha, então, eu coloquei tudo, inclusive 2 loss no mesmo dia. Coloquei só para efeito de Pra resultado. descontar. Ele calculou o pior cenário possível. Pegando Pior cenário todas as possível, mas operações, inclusive 2 loss seguidos. Total, tudo. Igual deram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23 operações. 23 operações no mês de agosto. É. No Deram dólar, isso só falando de dólar, tá? Só Dólar e WDO. Isso. E qual foi o saldo? Saldo deu 22 pontos. 22 pontos Contando positivos. no mesmo dia. Se desconta esses loss aqui, sobe 9,5. 19 é para 31 pontos. 31 pontos e meio. Operando só desse jeito, hein, galera? Só desse jeito. Beleza? Beleza. Dúvidas? E aí, se vocês pegar setembro também, já deu mais 20 e poucos pontos esse mês, né? 26. Até agora. Beleza? Agora vamos falar de índice? Vamos lá. Ó, novamente, como tá pequeno, eu vou escrever aqui em cima, tá? Peraí que essa corzinha não ajuda. Índice e win. Cheio à minha esquerda, mini à minha direita. Vamos começar no início de setembro do mesmo jeito que a gente fez com o dólar. Tá na mão aí, Marção? Pode falar? Pode falar. Deixa eu voltar aqui o mini. Vamos lá. A gente teve a venda. O critério também é o mesmo. Fechou o box, coloriu. No caso aqui do índice, ele só colore o amarelo. Beleza? Vocês já perceberam que o amarelo tende a ser umas estratégias meio foda, né? Uhum. Wonder Woman, Wolverine. Essa é foda. Então vamos lá. Se ele colore para baixo, fechando para baixo e amarelo, o que a gente faz aqui nesse caso? Vende. Vai vender. Da onde a gente faz parcial? Fechamento do primeiro box. Certo? 200. E outra sair no final. Dá 200 pontos. Porque no índice Parcial é 200? é 200 e 400 de alvo. O parcial são 200 pontos. Saída final são 400. E o stop é 405 do índice. Então aqui, ó, deu uma venda, pegou uma parcial, não voltou e depois foi no alvo.
Mas aqui acho que pelo horário não faria, ó. Não anota aí, por causa foi 5 horas da tarde. A gente não faria essa Tá. operação. Ok? Então vamos lá. Aí no dia 3 teve um stop. Aqui, ó. Aqui embaixo. Já pode pôr menos 405. Beleza? Aqui, ó. Que horas foi isso aqui? Ah, 4 e 4 também. A operação não faria por causa do horário. Foi não. 4 e 4. Aí teve um aqui na abertura. Ele é o primeiro do movimento? Guepada aí, Leão. Sim. Tá. Gap, mas ele, e mesmo assim ele não é o primeiro do movimento, ó. Porque a coloração Também. foi antes. E o horário dele é 9 e 3. A gente opera 9 e 3? Não. Não opera. Então, até aqui não teríamos feito nada. Aí aqui, dia 5. 11 e 11. 11 e 11 a gente está operando? Sim, Sim. Pintou amarelo? É o primeiro amarelo do movimento? é o primeiro. Sim. Vamos entrar? Bora. Aqui, ó. Comprando 600. 200. Pagou os 200 pontos aqui. Beleza? Vamos continuar. Aí dia 9. Aqui foi 11 e 11. 11 e 11 a gente opera? Pera. Sim, É o primeiro amarelo do movimento? Uhum. Entrada aqui. Parcial 200. Alvo 400. Beleza? Beleza? Continuando. Ó, aqui teve um stop que deu no cheio e não deu no mini, ó. Aqui, ó. 10 e 18. Aqui não coloriu no mini, ó. Mas no cheio coloriu. Então pode pôr um stop aí, ó. Menos 405. Dia 11. 9 e 5. Esse foi em cima, hein? 9 e 5. 9 e 5, 27. Passou das 9 e 5, a gente opera. Gain. Entrada aqui, parcial. Gain total. 400 pontos. Ok. Continuando. Pegar a venda. Olha lá. Ah, um exemplo de divergência. Olha aqui. Aonde coloriu Foi. primeiro? no cheio. No cheio. Então a gente entra por onde? No cheio. Se eu vou entrar pelo cheio, mas eu opero mini, eu uso cross order. Então, venda aqui, ó. Pagou parcial, pagou total. Total. Isso aí. Continuando. Outra venda. Que horas? 10 e 19. 10 e 19 a gente opera? Opera. Vendeu nos Parcial. dois. Mesmo lugar. Pagou 200. Continuando. Aqui. Uma compra. Compra tá igual ou tá divergente? Tá igual. Horário. Meio-dia e 47. Vamos entrar? Bora. Pagou parcial, pagou total. Chegou a andar até mais. Deu mais de 600 pontos de operação. Continuando. Aqui coloriu 5 e 52. Vamos entrar? Não. E agora? Olha uma coisa. Aqui abriu, certo? Mas é horário, 9 horas. Desse lado, ele é o primeiro do movimento, não é? Uhum. Desse lado, ele é o primeiro do movimento? Não. Vamos fazer essa operação? Não. Não. E acabou. Qual foi o saldo aí desse mês até agora, Márcio? 1.595 pontos. Positivos. Positivos. Quantas operações? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operações, um loss. É isso aí. E Agora aí, vou galera? passar Transforma em reais isso aí. Quanto podia ter aí com 5 contratos, hein? R$1.500. 5 Com contratos. 5 contratos? É, com Beleza, 5 hein? é. Por quê? Quanto vale cada tick do índice? Puta, é mesmo, né? R$1. 20 centavos. 20 Vezes 5 centavos, né? contratos, R$1. R$1, é. Vezes os pontos, R$1.500. Beleza, hein?
Pra quem não gosta de operar índice, né, cara, é bom, porque você põe lá e esquece da vida, né? Cria o alarme. Eu É? vou. Eu acho que eu tenho já uma regra dessa com alarme. Eu vou exportar uma versão, vou mandar aí no grupo depois. Mas eu acho que já tá rolando essa com alarme. Tenta fazer o alarme dela, vinculado nela, que vocês vão conseguir. Só tem que selecionar o ativo aqui em cima, tá? O 10R e o 41. Sim. Dúvidas, Então, galera? sim, só um detalhe. Esse do índice é no 41R, o do dólar Isso, é no 10R. exatamente. Perfeito. Só que agora vamos pensar uma coisa. Se você colocar 5 contratos, Guilherme, você tomar um stop aqui, você vai perder R$ 405, ok? Sim, sim, sim. E no dólar, se você botar 5 contratos e tomar um stop, você vai perder R$ 450. Não, no dólar tem que dar uma baixadinha. Ô, Oi. Hélio, Oi, a ordem oco que vocês estão usando aí, como é que é? Você vamos fazer faz junto. 50% na primeira? Como é? Eu faço 50-50. 50-50? Quando eu percebo que o movimento está mais lento, vai começar a deixar pavio, começa a brigar, eu trago a última saída para a primeira parcial. Para sair garantir aí os 5 pontos cheios no dólar e os 200 pontos do índice. Mas, na grande maioria das vezes, acontece alguma outra operação num time frame menor, tipo um Wolverine no 4R do dólar ou no 10R, bonito, que valida a minha reposição de mão nessa operação. Você entendeu? Porque aqui, você tem o tempo médio das operações aí, Márcio? É 2 horas e pouco, né? É mais ou menos. Por aí, Eu de acho uma que hora a e meia. média é isso aí. É entre 1h40 e 2h15 que você vai ficar posicionado numa operação assim. Ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Ó, meio-dia 47 e 48. 5 horas da tarde. Então aqui foram 4 horas de operação. Entendeu? Então, você acredita que nessas 4 horas não vai ter operação no 4R? Vai. Entendeu? Só que aí você pega a favor e aí você vai melhorando o teu preço. Ok? Você não fecha a operação principal que você abriu aqui e vai fazer uma operação dentro da operação. Lembrando, Sempre a favor da operação, não vai nem exatamente. comprar na vendida aí que você Que você encerra vai ela. encerrar. Exatamente. Se você quiser fazer Tá operação esperto. contra, você vai ter que ter outra conta. Mais alguma dúvida, galera? Eu vou passar os números de agosto agora, né? Uhum. E ó, então, essa operação, como é demorada, pessoal, vale a pena estudar mais do que nunca, cara, porque você tem que entrar nela e esquecer, assim, você tem que estar confiante nos números. Então, por isso que é importante ter um backtest disso aqui. O de agosto, ele deu 14 entradas, 2 loss só, 12 gains. Eu tinha feito uma conta separada, a parte, assim, deu 1.820, mas eu estou contando só a primeira saída, nem contei as pernadas, cara. Uhum. Eu fiz errado aqui, mas ele está dando, só contando a primeira saída, está com 1.820 pontos. Considerando o pior cenário, né? Só o pior cenário que a primeira saída, só para ver se ele já cobriu os losses. Então, já deu e o mês de agosto deu muito mais pernada do que de setembro. Então, acho que o número passa bem mais disso. Cara. Então, deu 85% de acerto. E esse mês está dando 81%, quer dizer, é um número muito bom. Cara. Ô, Hélio, Oi? como é que o Profit se comporta quanto a isso? Por exemplo, eu tô vendido, né? Aí rolou o trade lá, deu uma venda mais para cima, eu vendi de novo. Aí só que no 4R, por exemplo, ele pegou minha parcial e protegeu. Ele atrapalha a outra ordem, cara, sabe? Não, é assim. Quando a gente for pôr a ordem aqui, você vai usar uma ordem oco, certo? Sim, sim. Vamos lá. Abrir o Não, chart não, trade isso aí aqui. tudo bem. Não, calma, deixa eu Tranquilo. Vai explicar. ter a ordem lá do 10 lá no dólar, né? Beleza, Ó, tranquilo. vamos lá. Se eu estou usando essa ordem oco aqui, ó, uma Sim. compra, tá? E aí eu tô nessa. Eu vou pôr Aham. outra ordem, por exemplo, vou pôr flash lanterna. Ele vai lá pegar a flash lanterna. Aí olha a diferença. Sim, sim. Essa ordem vai executar dentro daquela sem interferir com aquela. Ah, tá. Não, minha dúvida era se o Profit se atrapalha. Então, tranquilo, Não, né? ele Tá. você colocou uma ordem oco, ele vai seguir aquela regrinha. Você colocou Tá. outra ordem oco, ele vai com aquela posição, ele vai seguir aquela regra, Beleza. tá? Tá. Ele separa as caixinhas. As caixinhas. É. Essa caixinha aí. Beleza.
Mais dúvidas, galera? Aproveitem, hein? Tem dúvidas. Agora, se alguém puder passar a ordem oco, não sei se mandaram lá, porque eu estava hoje também. Oi? Essa ordem oco, não sei se já mandaram lá no Skype. Aqui. Não. A gente vai fazer junto. Beleza. A gente vai fazer junto. Vamos fazer aqui já. Deixa eu limpar a tela aqui. Dólar 10R. Qual que você vai fazer primeiro, a dólar ou o índice? Ah, a dólar tá pronto. Tá aí, ó. Só copiar. Vou copiar aqui, peraí, então. Cadê? Pô, Hélio, dá um zoom aí que caramba, mano. Eu dou um Eu tô print. Então tá, deixa eu vou dar um fuleirado aqui. Não, dita aí, é 10, fala aí, 10, 10. Eu vou dar um print e vou mandar no grupo do Skype. Perfeito? 20. Melhor. Porque daí quem perdeu copia lá. Beleza? Então eu faço isso. Eu vou dar um print e mando lá no grupo do Skype. Quero saber se mais alguém tem alguma dúvida. Não, Tranquilo, Leão. Então maravilha. Agora estudar também. não tem filtro, não tem nada, né, Leão? Janela também nem dá pra considerar, né? Vocês Porque viram, vai você viu a ficar gente uma falando de hora alguma pendurado, coisa? né? De filtro de janela não? Hã? Você escutou a gente comentar até agora de algum filtro de janela? Não, só pra ficar bem claro, pra ninguém depois perguntar. Não, eu não quero ninguém misturando as ideias também, né? Vai falar, eu Isso não aí. entrei porque era janela. Eu não Sim. entrei porque tinha média 200. Né? Ah, média no 5, tá Como bom. é que fala? Tá louco. O Arthur e o Não, Rodolfo, que são da galera do bronze, que só opera isso daí. Você tem alguma dúvida? Pode falar aí, viu, galera? Pode abrir o microfone e falar. Se não quer falar, pode mandar no chat. Às vezes não pode falar? Beleza, Rodolfo. Então fechou, cara. Certo, então, galera. Beleza. Peron, vamos... Primeira coisa, eu quero sugestões de nome para essa estratégia. Não me vem com tucunaré em nome de peixe, hein? Porque eu tinha falado tucunaré porque é amarelo. Ah. Hum. E a gente vai abrir uma votação aí pra galera escolher. Me deem sugestões. Pô, tô feliz que o Batman voltou a pagar, cara. Tá até emocionado. Deu mais um, viu, cara? Coloca mais um X-Men aí, coloca a vampira. Tá, vamos pôr vampira pra votação. O que mais, galera? Tá chupando o mercado. Se alguém tem alguma sugestão, manda aí então depois. A gente vai pôr em votação no grupo e a gente vai renomear essa estratégia depois. Beleza? Beleza. Então fechou, galera. Bons estudos. Primeiro, estudem isso muito bem pra ficar claro pra vocês. Ô, Hélio, coloca Homem de Ferro. Ficar 2 horas numa operação é tenso. Então beleza, já tem 2 sugestões aí, a gente vai pôr em votação depois, aqui escolher. Aí você faz os arquivos de áudio pra gente anexar nos alarmes depois, Peron? Faço sim. Então fechou. Ô, Perão, manda pra mim os áudios todos, cara, que já Tem tem. do blog. Então é isso aí, por hoje é só. Ninguém mais tem nenhuma dúvida. Estudem muito, anotem. Principalmente o dia que vocês tomarem 2 stops seguidos. Vocês vão pensar 5 vezes para entrar na terceira e a terceira paga. Exatamente. E é justo a terceira que vai andar mais, né? Então maravilha. Muito obrigado a presença de todos. Um grande abraço para vocês. Um ótimo final de semana. Quem aí fechou o dia positivo? Eu fechei. Opa, Eu quase não operei, mas peguei uma Wonder Woman e fechei. Quem aí fechou a semana positivo? Eu fechei. Semana positiva. Opa, fechei. Positivo também. Coisa linda, hein, galera? Vocês estão de parabéns. Vocês são foda demais. Maravilha, então, galera. Valeu? Tá, moçada. Grande abraço. Você tem alguma coisa, Abraço. Marcião? Não, só isso mesmo, cara. Tranquilo. Você preparou Valeu. um monte de coisa pra falar, não deixei você falar. Então, você falou tudo, cara. Tá bom. Você foi bem. Obrigado. É isso aí. Então valeu, galera. Um grande abraço a Valeu, todos. Samuel. Ótimo fim de semana. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Abraço.